Irmãos, é uma alegria e um privilégio estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Gostaria de expressar minha gratidão ao pastor Elcio, que não está aqui, mas com certeza ele vai assistir por esse momento e por essa oportunidade. Irmãos, para quem não me conhece, eu sou Bruno, tenho sido abençoado em congregar nesta igreja e estou aprendendo muito com vocês. Confesso que estou nervoso. No culto de domingo tem um ar de solenidade, né? Diferente de uma terça, de uma quinta. Então, mas eu confio que Deus nos guiará na reflexão da sua palavra. Amém? Irmãos, hoje vamos refletir sobre a unidade do corpo de Cristo e os planos de Deus que Ele tem para a sua igreja nesse sentido. Então vamos juntos explorar o que a palavra de Deus tem a nos falar nesta noite, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 4, capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Efésios 4, do 1 ao 6. Que diz: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Irmãos, a carta aos Efésios, ela possui uma riqueza doutrinária e prática muito forte, muito maravilhosa. Por quê? Veja bem, Paulo, nesta carta, ele apresenta o plano de Deus para a sua igreja, que inclui a unidade. E o ensino maravilhoso dessa carta é que, em Cristo, todos nós formamos um único povo. Todos nós formamos um único povo. E Paulo, ele não escreveu essa carta com o objetivo de tratar problemas desafiadores, como ele escreveu na carta aos Coríntios. Ele escreveu com o objetivo de instruir os irmãos, de exortar os irmãos, assim como ele escreveu Romanos. Ele escreveu ali com o objetivo de ensinar, de apresentar a sua teologia, de apresentar o seu evangelho. Então, a carta aos Efésios, a igreja, não tinha nenhum problema aparente, mas Paulo, com desejo pastoral, ele escreveu essa carta para os irmãos desta igreja. E a primeira informação que temos é que Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ele disse: eu, prisioneiro no Senhor. Ele estava preso em Roma por pregar o evangelho, que basicamente era dizer que gentios e judeus, eles formavam o mesmo povo, participavam da mesma família. E foi por causa dessa mensagem que Paulo foi preso em Roma. Quando ele chegou em Jerusalém, os judeus incitaram a prisão de Paulo e ele foi julgado em Roma, levado para Roma. E por causa disso ele foi preso. Irmãos, provavelmente, se ele estivesse aqui no Brasil no século XVII, por exemplo, ou na África do Sul do século passado, ele também seria preso. Alguns homens mal-intencionados distorciam a Bíblia para dizer que negros e outras pessoas de categorias baixas, segundo eles,
não eram dignos de salvação e que estavam destinados à escravidão ou à servidão. E por isso eles não mereciam ouvir a palavra, não mereciam o evangelho. Assim acontecia na África do Sul. Na África do Sul, alguns homens, dizendo-se evangélicos ou calvinistas, diziam que os negros estavam destinados à servidão, que para eles o evangelho não era digno. Paulo seria preso se ele tivesse nessas regiões, nesse contexto. Mas ele estava lá. Ele dizia, olha, gentios, eles também são merecedores da salvação, judeus, que tinham uma ideia de salvação exclusiva apenas para eles. Ele alimentava um preconceito terrível. Então, irmãos, Paulo ele foi preso por causa dessa mensagem. Aqui não temos esse contexto terrível atualmente, mas entendemos que há muitas divisões, entendemos que há uma diversidade destrutiva atualmente. E, por muitos fatores, um dos motivos dessa divisão é porque as pessoas priorizam mais uma identidade denominacional do que uma identidade cristã. Jesus morreu justamente para isso, para que todos nós, independente da denominação, formássemos uma identidade em uma única pessoa, não em diversas denominações, porque ficaria fragmentado, uma identidade fragmentada. Mas, quando todos somos unidos em Cristo, formamos apenas uma identidade, o mesmo propósito, uma mesma natureza. E, considerando isso, eu gostaria de apresentar o tema para os irmãos, os planos de Deus para a sua igreja, a unidade do Espírito. Irmãos, eu gostaria que vocês tivessem um bocadinho de paciência que, explicando melhor o contexto, a gente vai entender o propósito dessa carta, amém? Irmãos, Éfeso era uma cidade muito importante naquela época. Ela era a capital da Ásia Menor. Irmãos, a Ásia Menor, vamos entender a Ásia Menor aqui como se fosse o Estado, né? A Bahia, a unidade federativa. E Éfeso como se fosse Salvador. Pronto, Éfeso era a capital da Bahia, ou capital da Ásia. Era uma cidade muito rica, tinha importância comercial e financeira e religiosa, principalmente. Financeira por quê? Porque o templo de Ártemis não funcionava apenas para culto, mas também para transações financeiras. Então, pessoas de todo mundo confiavam seus bens, o seu dinheiro, àquele templo, por causa da segurança, do porte de segurança que aquele templo tinha. Religiosa, porque Éfeso era considerada a deusa da humanidade que alimentava a humanidade. Para os romanos, era considerada a Diana. Para os efésios, era considerada a Ártemis. Então, havia muito, por causa disso, havia muitas peregrinações nesta cidade, como algumas peregrinações que nós vimos em Israel, por causa dessa importância religiosa. Muitas peregrinações, importância econômica por causa dos seus portos marítimos. Então, havia muitas transações comerciais, circulação de pessoas de todo tipo. Quando Paulo chegou nesta cidade, lá havia tanto templos pagãos como sinagogas judaicas. E Lucas, lá em Atos 18, se eu não me engano, ele nos conta 3 relatos para explicar como aquele povo eles se inteiravam com a religião, misticismo, ocultismo. Por exemplo, ele começa dizendo que algumas pessoas acreditavam que um lençol ou lenço de Paulo, ou qualquer tipo de objeto, poderia, por meio daquilo, oferecer uma cura espiritual ou uma cura física. E, de fato, acontecia, por misericórdia de Deus. Um segundo caso era um grupo de 7 pessoas, se não me engano, filhos de um sacerdote, que acreditavam que o nome de Jesus teria por si mesmo poder para expulsar espíritos malignos. Mas, como vimos, eles não tiveram sucesso. O homem que tinha um espírito maligno arrebentou eles num pau e eles foram embora. Não tinha poder, não tinha autoridade alguma. Mas ele acreditava que o nome de Jesus poderia fazer aquilo. E um segundo caso era o caso em que as pessoas que iam se convertendo, elas queimavam os seus livros de magia e bruxaria em praça pública. Alguém calculou o valor dos livros queimados? Calculou em 50 mil denários.
Só para os irmãos terem uma ideia, 50 mil denários, fiz um cálculo, ele era o mesmo que 127 anos de trabalho. Em valores atuais, 2.500.000 reais. É muita bruxaria, muita magia, muita gente que acreditava nessas coisas. Então, os gentios, que são esses povos, eles acreditavam que todo aquele que não participasse da malha social romana, do poder romano, que não falasse o grego, que não fosse inteirado nas filosofias, era considerado um bárbaro. Então, eles consideravam os judeus, ou os cristãos, principalmente, que era inferior naquela sociedade, um bárbaro. Os judeus acreditavam que todo aquele que não fosse circuncidado era um gentio, era um impuro, porque comia comidas que a lei não permitia. Então, eles tinham ideias completamente antagônicas. E os gentios alimentavam o ódio dos judeus mais ainda. Sabe por quê? Os judeus tinham muito privilégio naquela sociedade. Aos judeus não era obrigado a trabalhar no sábado. Aos judeus não era obrigado o culto civil. Eles não eram obrigados a isso. Quando havia, por exemplo, lá em Roma, quando havia distribuição de pães, se fosse no sábado, os judeus ganhariam no domingo. Os judeus eram muito... Os governadores e alguns imperadores eram, de fato, afeiçoados à religião dos judeus, como nos diz Flávio José, em muitos relatos, alguns fantasiosos, mas alguns são verdadeiros. Ele afirma que os judeus alimentavam, que os gentios odiavam os judeus por esse motivo. Mas eles têm muitos privilégios, a gente não. Então, isso acirrava ainda mais a rivalidade entre eles dois. Então, era esse povo com uma pluralidade de expressões religiosas, de concepções de vidas, de experiência, que formava a igreja de Éfeso. Esse povo que tinham ideias muito distorcidas sobre Deus, sobre o homem e sobre a vida. E como é que esse povo vai conviver junto, povo tão diferentes? Mas Deus, irmãos, ele já fez essa paz entre eles dois. Basicamente, Jesus fez assim: olha, judeu, a divergência entre vocês dois, lá no capítulo 2 de Éfeso, vou lhe falar aqui numa linguagem bem formal, irmãos. A diferença entre vocês dois eu vou tirar. Por quê? Por causa da lei? Eu vou tirar essa lei no meio de vocês. Pronto. Aí vocês se tornam amigos. Se é por causa da lei, licença aqui, eu vou tirar a lei. E vocês se tornam amigos. Aí os judeus falam: certo, mas como vamos alcançar a promessa? Não, a promessa é por minha autoridade. Eu vou te dar essa promessa. E os judeus: não quer dizer que a gente vai continuar cumprindo a circuncisão? Não, não precisa cumprir a circuncisão. Por minha autoridade, Jesus, por minha autoridade, vocês vão chegar até a mim sem precisar do cumprimento da lei. Portanto, sem a lei, Jesus fez a paz entre judeus e gentios. E Paulo começa o capítulo 4 explicando como eles deveriam agora viver nesta vida, mantendo a unidade do Espírito. Irmãos, uma abordagem diferente, começar do versículo 3, quando Paulo diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Bom, eles deveriam se esforçar agora para preservar essa unidade que Deus havia estabelecido. Interessante é que essa expressão que Paulo usa, esforço diligente, no grego significa apressar-se, dar diligência, mover-se rapidamente, mostrando total diligência. Lá em Timóteo 4,9, ele utiliza um verbo semelhante para dizer a Timóteo: Timóteo, se apresse em me ver. Por isso, deve ser uma ação movida pela ansiedade de cumpri-la. Vamos ver o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 25. Entra em acordo depressa
com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Em Efésios 4:26, Paulo escreve: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eles deveriam fazer aquilo depressa, não demorar a cumprir ao que Deus estava falando. Agora, por que fazer isso depressa? Porque o Senhor disse: depressa logo venho. Cedo logo venho. E a pressa, irmãos, faz parte do plano de Deus. A pressa faz parte do plano de Deus. Veja, lá em Êxodo, no Êxodo do Egito, ele mandou que a Páscoa fosse feita com pressa, não foi verdade? Os pães asmos se refere a isso, a ocasião em que ele teve tanta pressa que não deu tempo de fermento ser fermentado. Posteriormente, na ceia, Jesus expressa o desejo ansioso de estar com os discípulos. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 5, ele utiliza expressões como com grande desejo, com grande ansiedade. E depois, João registra que Jesus disse a Judas: o que tem que fazer, faça depressa. O que reflete a urgência relacionada aos eventos futuros. Irmãos, se o Senhor tem pressa na realização dos teus propósitos, não podemos procrastinar também. Às vezes temos desentendimento entre pessoas, entre irmãos, e dizemos: não, eu vou esperar meu sentimento se esfriar, eu vou dar um tempo, mas o Senhor disse: cedo logo venho. O que você tem que fazer, faça depressa, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Se for nesse sentido, sim, devemos ter pressa para se reconciliar um com o outro, para que o juiz não venha e nos jogue no fogo do inferno. Irmãos, considerando que a pressa está nos planos de Deus, nós temos que entender que a vida religiosa, melhor, a vida espiritual, ela é movida não por nós, mas pelo Espírito. E muitas vezes o Espírito Santo fala em nossos corações, mas não temos muita certeza. Isso tem a ver com muita sensibilidade e o nosso relacionamento com Deus. Paulo fala assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Agora ele manda se esforçar. Ele mandou se esforçar diligentemente, ter pressa, cuidadosamente, por preservar a unidade do Espírito. Então, o que temos aqui é que Paulo está nos informando que a unidade, não criamos essa unidade, a gente apenas preserva. Não criamos, a unidade já existe, a gente preserva essa unidade. Preservar a unidade não é a mesma coisa que criar a unidade. Alguns homens ímpios, eles, julgando estar prestando serviço para Deus, eles perseguiam dissidentes e hereges. Instituíram uma inquisição nesse sentido, perseguir dissidentes e hereges com o objetivo de criar ou preservar a unidade da cristandade. Inversamente, uma ideologia econômica, política, chamada marxismo, compreende que em um estado de coisas, em um estado político, social, o ser humano se tornaria mais solidário, o ser humano se tornaria mais amável, o ser humano se tornaria mais bondoso. Irmãos, não existe nenhum sistema político capaz de transformar o coração do homem. Apenas Deus pode fazer. Fala isso para o seu professor de sociologia, se ele vier para cima de você. Não existe nenhum sistema político, nem democracia, nem que pode transformar o coração do homem. Apenas o Espírito Santo pode criar essa unidade entre os homens. Isaías disse: para o ímpio não há paz. Não há paz para o ímpio. Só Deus pode criar esta unidade que há no coração dos homens. E ele utiliza uma palavra muito forte: preservar. Preservar, irmãos, é o mesmo verbo empregado para descrever a atividade de um guarda, de um soldado militar.
Então, a imagem que se pode sugerir é de alguém que foi convocado para guardar um tesouro muito precioso. Guardar aquele tesouro diligentemente. E o que é esse tesouro muito precioso e raríssimo? É o Espírito Santo, ou a unidade do Espírito Santo. Não é a unidade da congregação física, não é a unidade, é a unidade do Espírito Santo. Irmãos, é um tesouro precioso e raríssimo? Sim. O Espírito Santo ele pode ser entristecido. O Espírito Santo ele pode ser apagado figuradamente. Ele também tem ciúmes quando flertamos continuamente com os manjares desse mundo. Quando se promove divisões, quando não resolvemos nossos desentendimentos uns com os outros, estamos agindo contra a unidade do Espírito. E agir contra a unidade do Espírito é pegar o seu ingresso direto para o tobogã do inferno. Agir contra a unidade do Espírito. Irmãos, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas isso aqui é muito sério, irmãos. Ele utiliza esses termos por causa da seriedade que há na unidade do corpo que Cristo instituiu. Pessoas que Cristo morreu com seu próprio sangue. E as pessoas não têm dimensão dessa seriedade que há. Na Bíblia os facciosos é comparado a feiticeiros. Há termos muito ruins que ninguém queria ser empregado. Então, irmãos, essa unidade deve ser guardada, preservada a todo custo. Mas veja que a unidade do Espírito. A unidade do Espírito, ela nos diz três coisas. Primeiro, quanto à sua natureza. Já de cara, é espiritual. É espiritual. Paulo fala de uma unidade que essencialmente é espiritual. O vínculo que une os cristãos é espiritual, ou seja, transcende diferenças culturais, físicas, culturais e geográficas. Isso também nos diz que unidade não é uniformidade. O que é uniformidade? Preciso diferenciar unidade de uniformidade. Uniformidade é todos virem aqui de camisa amarela, cantarmos as mesmas músicas em todos os lugares, a mesma estrutura arquitetônica, os mesmos carros, as mesmas roupas. Isso é uniformidade. Isso não faz parte do plano de Deus. O plano de Deus é diversidade. A unidade tem a ver com o espiritual. Também nos diz quanto à sua operação, que é batizadora e exclusiva. Essa união é realizada pelo Espírito Santo ao nos batizar no corpo de Cristo. É Ele quem insere os seres humanos na família de Deus, na esfera espiritual. Apenas os crentes podem experimentar essa unidade. Se é o Espírito Santo quem cria, apenas os crentes podem experimentar. E quanto à devoção, o tipo de vida que ele produz. Além de criar unidade, ele também habilita os crentes a produzir uma vida de piedade e santidade, que é uma expressão do fruto do Espírito Santo. Pelos frutos que a unidade será mantida, todos que têm o Espírito devem viver esse tipo de vida. Mas quais são os fundamentos, quais são as razões para nós termos a unidade? Peço aos irmãos mais um pouquinho de paciência e não durmam. Fundamentos da unidade. Do versículo 4 ao 6, nos é informado sobre os fundamentos da unidade. Vamos ler, irmãos, o capítulo 4 até o 6. Aqui será melhor compreendido se lemos dessa forma. Por que deve haver unidade? Porque há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Por que deve haver unidade? Porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Por que deve haver unidade? Porque há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por esse motivo que deve haver unidade. Veja que aqui há a Trindade. E a Trindade entendemos que, embora haja um único Deus, na pessoa do Espírito, do Filho e do Pai, eles têm funções diferentes, ou seja, há uma diversidade. Mas o que une, mas o que fazem ser um? A sua natureza, a mesma substância. Portanto, o que nos faz ser um uns aos outros é a natureza que nós temos em Cristo. Por isso, o nosso relacionamento deve refletir o que é a Trindade. A Trindade é o modelo de relacionamento perfeito. A Trindade é um modelo de relacionamento perfeito. Eles possuem apenas uma natureza. Se há apenas uma natureza, eles têm o mesmo propósito. Se têm o mesmo propósito, eles têm o mesmo pensamento e pretendem glorificar ao Senhor Jesus. Acabada essa parte chata, vamos à parte prática, irmãos. Como preservar a unidade? Versículo do 1 ao 2, Paulo nos informa como preservar a unidade. Rogo-vos, pois eu, irmãos, prisioneiros do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Atrapalhei aqui, atropelei o versículo, não era esse, não. Mas até o suportando-vos uns aos outros em amor. Primeiramente, irmãos, Paulo fala de uma unidade geral. Observem, ele escreveu essa carta não apenas para essa igreja, mas para ser lida entre diversas igrejas daquela região. Muitos manuscritos antigos e muitos teólogos concordam que Paulo escreveu para ser lida entre diversas igrejas. E parece que era um hábito comum entre os irmãos daquela época. Por exemplo, a carta aos Colossenses era para ser lida pela igreja de Laodiceia. E a carta de Laodiceia era para ser lida aos Colossenses e vice-versa. Isso reflete uma prática antiga, compartilhar a carta entre os irmãos. Portanto, ele não está falando apenas de uma unidade local da igreja de Éfeso, mas de uma unidade geral. A Confissão de Fé de Westminster, quando fala do capítulo da igreja, ele fala que a igreja visível, ela é mais ou menos pura. Mais ou menos pura. O que entendemos, então, que ela não é perfeita. Há pessoas que procuram igrejas perfeitas, que não existem problemas. Mas o fato de Paulo nos exortar à humildade, à mansidão e a suportar uns aos outros, nos diz que sim, haverá muitos problemas em igreja, onde há pessoas lutando contra o pecado. Portanto, ele fala de uma unidade geral. E ele nos ensina como preservar essa unidade. Primeiro, ele fala com humildade. Humildade, essa palavra humildade, ela quer dizer um pensamento moderado de si mesmo, em não considerar os outros melhores do que você. E a humildade bíblica, ela é aquela em que nos comparamos com o Senhor, não com os outros. Quando nos comparamos com os outros, qual é a tendência? Regular a nossa força pela fraqueza do outro. Alguém que rouba poderia dizer, eu roubo, mas não mato. Alguém que mata poderia dizer, eu mato, mas não sou terrorista.
Alguém que é orgulhoso poderia dizer, eu sou orgulhoso, mas não sou mentiroso, velho. Ou seja, ninguém melhora, permanece na mesma. Irmãos, quando nos comparamos com os outros, a tendência é essa. Paulo fala lá em Gálatas 6, irmãos, vocês que são espirituais, quando alguém cair, não fique orgulhoso não, porque você também pode cair. Porque tem pessoas que se gloriam na queda do outro. Olha lá, ele caiu, eu sou melhor do que ele. Ainda bem que eu não caí. Mas Paulo fala, cuidado, não se compare com ele, se compare com o Senhor. Irmãos, quando Isaías viu a glória de Deus, o que ele disse? Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, os meus lábios são impuros e habito no meio de homens ímpios. Quando Pedro viu a pesca maravilhosa, aquela gloriosa pesca, o que ele disse? Senhor, eu não mereço andar do seu lado. Sou pecador demais para andar do seu lado. Quando a glória do Senhor, irmãos, invade o coração do homem, ele vê a sua grandeza valer menos do que nada. Menos do que nada. Quando a glória do Senhor invade o coração do homem, ele passa agora a ver a grandeza do Senhor, a pureza de Jesus, e diz, eu quero ser como ele. Jesus é meu alvo, ele é meu alvo. Quando a glória do Senhor entra no coração do homem, a humildade, ela brota como cedro do Líbano. Pequeno por fora, mas enraizado no coração de Deus por dentro. Ele também fala que devemos manter a humildade com muita mansidão. A humildade, irmãos, leva à mansidão. A mansidão significa literalmente, força gentil. Força gentil. Alguns gregos usavam esse termo para se referir a animais. Animais que agora, antes eram bravos, agora estão domados. Esse animal é gentil. E a mansidão, ela é uma consequência da humildade. Na verdade, mansidão e humildade estão relacionados. Por exemplo, Jesus disse que ele era manso e humilde. Tiago fala que a palavra de Deus deve ser recebida com mansidão. Em outras palavras, com muita humildade. E o mundo, irmãos, nos receita a arrogância. O mundo nos receita a ira. É uma verdadeira ditadura de obras da carne. Você é obrigado a agir dessa forma. Infelizmente, muitos irmãos acabam cedendo a esta pressão. Com certeza você já ouviu alguém dizer, sou crente, mas não sou besta. Aí eu coloco assinado Satanás. Irmãos, as pessoas não entendem que Jesus, ele foi exposto, ele foi morto de forma vergonhosa. Morto de forma muito vergonhosa, irmãos. Os discípulos o abandonaram, sentiu-se abandonado pelo Pai. Mas ele foi ao matadouro, humildemente, como um cordeiro emudecido. Jesus não renunciou à mansidão, porque o plano de Deus, a glória de Deus, era maior do que a sua vergonha. Se o mundo acha que você é besta, que não está sendo sábio, que está sendo fraco, que as pessoas falam que mansidão é fraqueza, Coríntios 27, o que diz? A fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Mas se eles falam que você está sendo tolo, que você não está sendo sábio, que você está sendo louco, a mesma referência diz, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Seja louco, seja besta para o mundo, mas seja amado por Deus. A sua vergonha é para a glória de Deus, se isso for vergonhoso. A humildade leva à mansidão, e a mansidão leva à longanimidade. E nada mais é que o longo ânimo. Irmãos, a longanimidade é a capacidade de suportar sofrimentos.
capacidade de suportar sofrimentos. E considerando que a perseverança é uma forma de longanimidade, uma forma de paciência, Jesus disse que pela nossa perseverança nós alcançaremos a salvação. E a longanimidade nos leva ao amor tolerante, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos que não suportam uns aos outros não é perfeito em amor. Apenas os ímpios não conseguem suportar. Irmãos, Deus ele nos suporta todos os dias. Você pode imaginar que a todo momento Deus está irado? Todo momento Deus está irado com alguém, com alguma coisa. Nesse momento ele está irado, despejando a sua ira sobre alguma coisa ou sobre alguém. Mas a todo momento ele está disposto também a nos perdoar, a nos amar. Se você experimentou o consolo de Deus, o amor de Deus, a tolerância do Pai, suportem uns aos outros, porque Deus nos suporta todos os dias. Se Deus nos suporta todos os dias, não temos o direito de sermos intolerantes uns com os outros. Certamente, irmãos, se a irritabilidade ela entra no nosso coração, quer dizer que devemos prestar muita atenção. É sinal de que o mundo está entrando em nós por uma irritabilidade. E uma irritabilidade é um sinal de alerta para as nossas vidas. E assim, irmãos, se preserva a unidade, com humildade. Judeus, vocês não são melhores que os gentios. Irmãos, nós sabemos que, concluindo esse sermão, nós sabemos que a unidade não é fácil de ser mantida, mas há uma tarefa para todos os cristãos. Os cristãos devem preservar esta unidade. É muito papel, né? Não falei 10% do que eu falei. Vamos concluir, irmãos. Irmãos, sabemos que Deus nos chama à unidade. Então vamos firmar a nossa unidade na identidade de Cristo. Irmãos, sabemos, você pode estar aqui sendo alimentado pela palavra de Deus, você tem relacionamentos profundos uns com os outros, mas há igrejas que não têm nada disso. Irmãos, orem pela igreja pequenas que estão aí afora, que não são presbiterianas. Orem por ela. Você tem tudo isso aqui, mas ela não tem nem instrumentos musicais. Algumas, irmãos, não tem pregações bíblicas. Algumas igrejas não têm nada disso, essa estrutura que nós temos aqui atualmente. Mas eles continuam amando ao Senhor. Orem para que, a despeito das dificuldades dessas igrejas, ela possa continuar amando o Senhor e nos ajudando a proclamar também o Evangelho de Cristo. Não critique essas igrejas, mas olhe pelo lado essencial. Elas também são filhas de Deus. São nossos irmãos, meio diferente, mas são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos. Por isso, irmãos, vamos manter essa unidade. Há pessoas que não têm uma compreensão total da palavra de Deus, uma compreensão que você tem. Você pode estar à frente, da sua compreensão da palavra de Deus, à frente da fé, mas tenha paciência com os fracos na fé. Tem pessoas que veem pecado em tudo, não tenha paciência com ela. Tem pessoas que acham que guardar um domingo é importante. Tem outras que nem vê tanto assim. Tem algumas pessoas que acham que comer certas comidas vai fazer ela pecar. Tem outras que não. Mas, todavia, isso é feito com muita humildade. Não devemos achar superiores a ela. Por outro lado, se a gente tem uma certa compreensão da palavra, a nossa missão é compartilhar essa palavra com essas pessoas para que elas também alcancem a força que vocês têm. Se vocês são fortes, tenha paciência com os fracos. Até porque, irmãos, Jesus morreu para os fracos e para os fortes. Jesus é Senhor tanto dos fracos como dos fortes. Há pessoas que
que vão achar que, por exemplo, Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 15, ele tratou, na verdade, sobre essa questão, em relação aos fracos e os fortes na fé, que viria que comer comida considerada impura era pecado. Outros já não viam dessa forma. Se você ler lá a carta, você vai entender muito bem. Então é isso que Paulo, o que o Senhor também nos fala nesta noite. Vamos manter essa unidade. A igreja do Senhor é formada por pessoas menos puras e mais puras. Todavia, elas pertencem ao Senhor. Amém, irmãos? Agradeço aos irmãos, agradeço à igreja em nome de Jesus por essa oportunidade. Amém. Vou fazer uma oração, né? Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra. Meu Deus, que o Senhor abençoe o teu povo em nome de Jesus, para que eles também tenham amor e paciência, que haja com mansidão, com amor tolerante uns para com os outros. Que desentendimentos possam ser resolvidos, para que a unidade seja mantida. Meu Deus, nos dá a compreensão de quem realmente o Senhor é e tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas, para que a gente viva conforme a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.